Olá, amigos que acompanham o Notícias 10. Já estamos de volta com mais informações do deputado federal Silas Câmara, aqui do Republicanos do Amazonas. E vamos atualizar a nossa conversa para que você fique informado da atuação parlamentar do deputado federal Silas Câmara. E é um prazer ter a sua participação conosco aqui no podcast Notícias 10. Mais uma vez, bem-vindo, deputado Silas. Obrigado, Jackson. Alegria poder continuar conversando com a população do estado do Amazonas, por que não dizer do Brasil e do planeta, né? Porque agora as mídias sociais voam rápido, né? E prestar contas sempre é, graças a Deus, uma iniciativa que eu tenho com muita alegria, até porque o povo, diz a Bíblia, erra por falta de conhecimento. Então, estar atento e podendo trazer à população as informações necessárias para que ela possa avaliar o nosso trabalho é uma obrigação nossa e, além de uma obrigação, se torna também uma satisfação, até porque conversar e falar daquilo que a gente vem fazendo é sempre um momento diferenciado em termos de a gente poder olhar para o mandato que foi dado pelo povo e ter certeza absoluta de que esse mandato está rendendo o resultado que precisa para a população do estado do Amazonas. E isso nós estamos acompanhando há 28 anos. O deputado tem, claro, realizado diversos trabalhos em prol de várias categorias. Agora, recentemente, deputado, uma medida provisória tem causado muito transtorno aqui para o estado do Amazonas, para o Brasil, é a 1303. E agora, um decreto também vindo do governo federal tende a causar transtornos para o Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. Pois é, Jackson, eu fico assim impressionado, até porque o setor primário ele já vem tendo muita dificuldade. Eu digo, quanto ao setor primário, tanto o setor primário micro, no aspecto de falar da agricultura familiar, enfim, como também o setor primário macro, o agronegócio no Brasil tem tido muita dificuldade de se comunicar com esse governo. E me impressionou muito uma área da economia primária que o governo tem o capricho, ou se preocupa muito em dizer que, pelo menos nessa área, teria uma harmonia, teria diálogo, agora é ferido de morte, porque todos sabem que as prefeituras do Brasil, exceto raríssimas prefeituras, estão com seus cofres completamente estrangulados. Ou seja, está faltando dinheiro para que as prefeituras possam entregar aquilo que é o básico: saúde, educação, ação social, a infraestrutura ou a organização da prefeitura funcionando a contento da população. Já falta dinheiro até para isso. Hoje já tem a máxima de que o prefeito que paga a sua folha de pagamento e mantém a cidade limpa, ele já é um ótimo prefeito, já é um gestor excelente. O que era básico, né? Pois é. Era básico. E aí aparece essa medida provisória 1303, tentando tumultuar, principalmente o setor de pesca artesanal, dando mais um encargo para as prefeituras e tirando das entidades de pesca, sejam elas associação, sindicato ou colônias, vamos dizer assim, a confiança de que o trabalho que eles vêm fazendo há anos não é bem feito. E isso traz estranheza, até porque todo o trabalho que as entidades de pesca executam a favor do pescador e da pescadora e da população dos municípios amazonenses, nunca é demais lembrar que cada entidade de pesca é também uma agência do INSS digital. Isso. Através do termo de cooperação, portanto, não presta apenas um serviço para o pescador e para a pescadora, mas também para a população em geral. Olha aí. Que até um dia desse não tinha nem aonde procurar uma representação da Previdência Social no seu município.
Nenhuma cobertura. Nenhuma cobertura. Nada. É bom lembrar que agências físicas do INSS no Amazonas só são 32. Dessas 32, 7 na capital. Portanto, são 25. E essas 25, ou dessas 25, 7 delas estão completamente fechadas. Ou seja, não há funcionamento. Por quê? Porque não tem servidor disponível da Previdência para estar nesses 7 municípios do Amazonas, o que é um absurdo. Portanto, o único socorro bem presente na angústia para a área da Previdência Social são as 194 entidades de pesca que têm ACT, Acordo de Cooperação Técnica com a Previdência Social. Logo, se o governo federal nessa área não tem nenhuma desconfiança, é porque o governo federal sabe que a última palavra na hora de deferir um benefício é da própria Previdência. Ou seja, a entidade de pesca recebe o requerente, analisa toda a documentação, digitaliza, manda para a nuvem, que a nuvem procura um servidor concursado, portanto, um analista de benefícios, Certo. e esse documento enviado para a nuvem cai na frente dele, que não está naquele momento fazendo nada, e ele passa a analisar aquele processo. Está perfeito, defere. Não está perfeito, não defere. Certo. Muito bem. Qual é o outro serviço que as entidades prestam? É receber o pescador e a pescadora, fazer o seu requerimento da sua carteirinha numa linguagem mais fácil, Isso. que é o que lhe dá direito a requerer, depois de 12 meses, o benefício do seguro-defeso. E, ao ser deferido este benefício, ele passa também a ter direito à aposentadoria especial, sendo que, Já conta. já conta, Isso. a mulher com 55 anos e 15 anos de carteirinha, vamos dizer assim, e o homem com 60 anos e 15 anos de carteirinha. Carteirinha. Para simplificar, é isso. Ponto. No caso da carteirinha, quem emite não é a entidade de pesca. Há exemplo do que se faz na Previdência Social, a entidade recebe, prepara toda a documentação e o deferimento, ou seja, a emissão dessa carteirinha, quem faz é o governo federal. Então, a minha pergunta é, se tudo que as entidades faz termina no governo federal para ele dar a última palavra, qual é a necessidade da medida provisória 1303, do seu artigo 71, dizer que, a mais de tudo que uma entidade faz, tem que se passar também pelas prefeituras do Brasil esse requerimento. É óbvio que o que ele está dizendo é, vou politizar Entendi. de uma vez, eu vou oficializar a politização disso, e mais do que isso, vou criar uma entrave. Qual é o entrave? Ninguém de uma prefeitura vai querer fazer o que a entidade faz, que é parar tudo e dar uma atenção especial para o pescador. Como se não bastasse o Bolsa Família, que embora seja um programa do governo federal, e que eu não canso de dizer que é o Bolsa Família um benefício que tem a ver com o deputado federal Silas Câmara. E por que tem a ver comigo, Jacques? Isso é simples. Tem a ver comigo porque o Bolsa Família é aprovado no Congresso Nacional e eu disse sim ao Bolsa Família. Isso. E todos os anos o orçamento da União é quem destina R$ 750 em média para 600 mil famílias no estado do Amazonas e para
este recurso chegar na mão de você, meu irmão, e minha irmã amazonense, tem a ver com Silas Câmara dizendo sim no orçamento para que esse dinheiro chegue. Então, voltando à medida provisória 1303, Sim. Jackson, o que fez o governo federal, além de uma série de aberrações que a Câmara acaba de dizer não, como o aumento de imposto, O IOF, através do IOF, o IOF. e eu disse não Isso. a esse aumento, tá certo? O governo federal, na medida provisória, no seu artigo 71, diz que ele quer burocratizar mais ainda o que já é complicado para o homem do setor primário na área familiar. Porque todo pescador, Jacques, é pescador artesanal, mas a maioria absoluta também é agricultor familiar. Entendo. Então, o que acontece? Já está complicado. O que o governo federal precisa entender é que o que fez a roda girar rapidamente e, quem sabe, até de forma injusta, na área da pesca, não tem a ver com a entidade, tem a ver com o governo federal sair fazendo acordo de cooperação técnica com quem não é do setor, fazendo acordo com o OAB, dando senha para advogado poder fazer processo para dar a pescador, entre aspas, e pescador do direito, em vez de trabalhar única e exclusivamente através das entidades e criar ali ele deveria ter criado ferramentas de controle, como, por exemplo, o CAR ou o CAF, tá certo? Certo. Mas não, ele tem uma iniciativa absurda de tentar, através da medida provisória, criar ali um imbróglio. O que aconteceu? É óbvio, o Congresso não aceitou. Não aceitou. Não prosperou. Eu, como deputado federal, não prosperou. Eu, Exato. como deputado federal, que tenho orgulho de dizer que represento, sim, o pescador e a pescadora no Amazonas e no Brasil, apresentei a essa medida provisória a primeira emenda supressiva, tirando o artigo 71. Depois que o deputado Silas Câmara apresentou a primeira emenda supressiva, outros 27 parlamentares também apresentaram. Que bom. O que sinalizou para o governo que ia perder. Exatamente. O que o governo faz? No dia 24, ele prepara um decreto. Agora de junho. Agora, junho. há 2 Isso. dias atrás. Isso. Prepara um decreto de número 12.527. E nesse decreto, ele é ainda mais agressivo contra o pescador. Porque, além de continuar agravando a burocracia para o acesso à sua carteirinha, em termos mais popular, também ele põe um teto no pagamento do seguro-defeso. Ou seja, pagar-se-á seguro-defeso até o valor que o governo estabeleceu. Ora, isso é muito injusto, porque no setor de pesca artesanal tem uma demanda represada muito alta. Muito alta. E quando eu digo uma demanda represada, eu falo de quem tem legitimidade e tem direito. Eu não falo por esse processo, que inclusive está identificado pelo governo federal, que é o que está agravando a Previdência Social. O que é? O elemento, entre aspas, justiça brasileira. Só para se ter uma ideia, Jackson, está comprovado que 40% dos benefícios dados às pessoas especiais estão sendo deferidas pela justiça e não pelo sistema previdenciário. Ou seja, não envolve perícia médica, não envolve constatação legal. Constatação legal, que é a perícia de se fazer, se pode ou não ser, né, beneficiado. Ou seja, a justiça que está determinando. Pronto. E sabe quem deu o direito a essas entidades ou essas classes profissionais acionar o governo federal? O próprio governo federal. O próprio governo federal, quando ele faz o ACT
do INSS Digital com a OAB, e a OAB compartilha com seus associados, com os advogados do Brasil, o que é que tu acha que vai acontecer? O que mais tem é advogado precisando trabalhar. Honorários. O que ele faz? Ele, eu não estou conseguindo fazer nada da minha vida, vou pegar o seguro-defeso, vou pegar a Previdência Social e vou fazer disso uma bandeira do meu escritório. E o governo federal se ferra. Por quê? Porque ninguém vai negar um benefício, entre aspas, a uma pessoa com deficiência que foi acionado à justiça por um advogado, com fotografias, com comprovações, entre aspas, que eu não sei se são verdadeiras, que o juiz olha e diz, bem, quer saber de uma coisa? Na dúvida, pro réu, vou dar o benefício e vou pedir que o governo federal faça a perícia médica em tempo rápido, célere. Entendi. O governo federal não tem perito médico, nem para atender a demanda, tá certo? Moral da história, passa esse benefício, se for falso, 1 ano, 2 anos, 3 anos recebendo esse benefício, e os honorários, Jackson, são absurdos. Imagino. Absurdos. Imagino. É tipo assim, vou conseguir tua carteira de pescador, mas uma parcela das 4 que tu recebe anual é minha. Por que tempo? A dia eterno. Recebeu, me dá. Ou seja, o cara faz uma carteira disso, que isso vira uma fortuna. Porque não é só uma Deu pessoa. Deu, não? Deu. Então, preste atenção. O que está acontecendo com o governo federal? É muito simples. É gasto público exorbitante que está Pois buscando... Não, o que me deixa ferido de tudo isso, eu não vejo o governo federal apresentar para o Congresso uma iniciativa. Nós cortamos isso, nós cortamos aquilo, nós cortamos aquilo outro, no custeio, e graças a essa seleção de coisas que poderiam ser cortadas, nós temos este recurso sobrando, então nós vamos manter no Amazonas, por exemplo, as 600 mil famílias que recebem Bolsa Família e os nossos 110 mil famílias que recebem benefício do seguro-defeso, que corresponde a 700 mil pessoas, direta e indiretamente, alcançadas com esse recurso que o seguro-defeso traz. Entendo. Mais do que isso, se a gente for fazer uma conta, Jackson, não tem uma viva alma no Amazonas, entre os 4 milhões e meio de habitantes que existem no Amazonas, beneficiado ou pela Previdência, ou pelo Bolsa Família, ou pelo seguro-defesa. Vamos lá. Previdência Social, em números redondos. 450 mil pessoas recebem Previdência. Deveria ser o dobro, mas são 450 mil. Se tu multiplicar 450 mil pessoas recebendo um seguro previdenciário por 5, não é nem por 5,7, só por 5, só aí já são 2 milhões e 250 mil pessoas beneficiadas. Se tu pegar o Bolsa Família, 600 mil, que não se comunica com a Previdência, vezes 5, já são 3 milhões. 3 milhões mais 2,5, já deu 5 milhões e alguma coisa. Exatamente. Deu para entender ou não? É um público estimado. E eu nem sequer estou falando do seguro-defeso, porque o seguro-defeso está dentro do Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família, naturalmente recebe seguro-defeso. Eu até costumo dizer que aí está o meu principal trabalho para a agricultura familiar. Entendi. É a aposentadoria especial e o Bolsa Família. Esses dois benefícios, não vou nem falar do Pronaf-B, chegam diretamente para o agricultor familiar. Que bom. Às vezes, Jackson, eu confesso para você que, aliás, eu vou até agradecer, porque esse podcast me dá essa oportunidade de falar. É verdade. Tá certo? É verdade. E as pessoas, se quiserem conhecer, têm aonde ouvir e conhecer. Isso. Mas o que mais é complicado na política do Brasil é essa desconexão entre conhecimento e decisão de fazer valer o seu voto e
o dinheirinho que chega na hora da eleição e não dura uma semana e deixa todo mundo com fome. E a pessoa se esquece que se ela tem um Bolsa Família, alguém está falando sobre isso. Exato. Alguém está falando sobre isso. E nesse momento, só quem fala é o deputado federal Silas Câmara. Por quê? Porque o Bolsa Família chega assim, como um socorro bem presente na hora da necessidade, a 600 mil famílias do Amazonas aproximadamente. E o seguro-defeso chega na mão do pescador e da pescadora, que eu já disse aqui, na sua maioria, também agricultor familiar, dando a ele não apenas um recurso no período do defeso, até para ficar muito claro, seguro-defeso não é esmola para ninguém. É um direito, Seguro-defeso é um direito que o pescador tem, porque durante 4 meses o governo federal diz: você não pode pescar determinada espécie de peixe, que são justamente os que comercialmente mantêm essas famílias com algum recurso em casa. Exato. Aí, para que o pescador e a pescadora não transgridam a lei, o governo federal entrega a cada um deles um salário mínimo no mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Portanto, é um absurdo que o governo federal, o governo do Brasil, que se diz tão comprometido com os mais necessitados, com os que mais precisam, ele vá para cima do pescador e da pescadora. Por que não vai para cima dos subsídios nacionais, exceto Zona Franca de Manaus, que todo mundo sabe qual é a contrapartida? Exatamente. Que é o absurdo de nós não podermos derrubar uma árvore sequer. Portanto, é o Amazonas o estado mais preservado do Brasil. 92% de todo o território do Amazonas está como Deus fez no princípio da criação. Esse é o nosso preço. Mas e os outros benefícios que têm isenção fiscal ou benefício fiscal? Traz mesmo qual o benefício para o Brasil? Qual o benefício? Chega ao absurdo de se dizer que é quase 700 bilhões de reais esses benefícios. Aí o governo federal não tem coragem, é frouxo, de enfrentar essa questão, de fazer o seu dever de casa e cortar custos, porque se tornou este governo do presidente Lula, nesses 3 anos, indo para o 4º ano, o governo que mais gasta na história do Brasil. Eu ia lhe perguntar isso. Que mais gasta na história do Brasil. Eu ia lhe perguntar isso. O senhor tem 28 anos no Congresso atuando. O senhor já tinha visto algo dessa maneira, de uma forma até então agressiva, junto com o setor primário? Tem as fiscalizações federais, ICMBio, por exemplo, IBAMA, no sul aqui do Amazonas, que tem causado uma série de transtornos e prejuízos também. E olha que nós estamos fazendo a nossa parte. Porque hoje, se a pesca no Amazonas tem algum acesso a recurso público, este recurso público tem uma origem, por exemplo, ano passado, o comandante da Câmara de Deputados Estadual colocou a maior emenda para o setor da pesca na história da pesca do Amazonas. Agora, ele não colocou só a emenda, não. Ele colocou a emenda, empenhou, licitou e entregou a cada pescador e a cada pescadora do Amazonas 2 bilhões e 100 mil em números redondos. Eu, deputado federal Silas Câmara, mais 3 bilhões. Que, aliás, o governo do estado até está com dificuldade de receber de quem ganhou a licitação os equipamentos com dinheiro na conta, porque já foi pago, inclusive, não foi pago ao fornecedor, foi pago ao governo do estado, mas quem ganhou ainda falta entregar o motor de popa
e também algumas peças dos motores rabetas. O recurso garantido. Garantido, mas 3 milhões. Certo. Sendo 1 milhão para PA. Compra de produtos gerados através da mão Certo. de pescadores ou de agricultores familiares. Deu 5.100. E, para completar, nós fomos ao governo federal e conseguimos mais 30 mil cestas básicas para ser entregue para pescadores e pescadoras. O que, somando tudo, dá mais ou menos entre 13 e 14 milhões de reais, o que foi no ano passado destinado e executado para a pesca no estado do Amazonas. Você, pescador e pescadora, ouça com atenção. Se você teve auxílio emergencial ano passado, que foram 300 milhões de reais, isso teve as digitais e o trabalho do deputado federal Silas Câmara. Se você recebeu o seguro defeso, dezembro, janeiro, fevereiro e março, os que receberam, né? Que tem muita gente que ainda falta receber. Trabalho do deputado federal Silas Câmara. Cestas básicas para os pescadores e pescadoras. No período da seca, trabalho do deputado federal Silas Câmara e do deputado estadual comandante Dan. Tudo isso tem um preço político. Tem tempo envolvido, tem trabalho, tem comprometimento. Só para você entender, Jackson, o que é trabalho comprometido com o interior do estado do Amazonas, presta bem atenção. Já são, de janeiro desse ano até agora, junho, R$ 37.528.474,80 ou pago para o interior do estado do Amazonas, ou destinado através do nosso mandato. Olha aí. Do nosso mandato. Em 6 meses, já desse ano. Em 6 ano. meses. É. E olha que o orçamento da União começou a rodar agora em junho. Exatamente. Em junho. Para fazer a Em comparação, junho. e esse recurso já está desde janeiro. Pronto. Né? Ou seja, o nosso recurso para o interior do estado do Amazonas, o nosso janeiro orçamentário é em junho. Exato. É em junho, com 180 dias de atraso. Portanto, esse recurso já está ou destinado, ou já foi até pago. E está no cofre das prefeituras, que até já usaram o recurso. Tudo isso é um trabalho preocupado com o que está acontecendo no interior do estado do Amazonas e com o setor que mais gera postos de trabalho. Eu estive conversando com uma prefeita Kátia, lá de Anamã, agora essa semana, e com o ex-prefeito Gessimar, e conversei também com o prefeito Emerson, de Beruri, como conversei com outros prefeitos essa semana toda, e quando eu faço a pergunta para eles, me diz uma coisa, nós já estamos com 6 meses de mandato. Eu digo nós, porque eu me sinto comprometido com quem, no palanque eu estive. Quando eu faço essa pergunta, qual é a tua maior necessidade? Qual é o teu maior desafio? Eu nem fecho a boca, é emprego. 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 Na verdade, a população do interior do estado do Amazonas sabe que a prefeitura não tem condições de gerar todos os postos de trabalho que precisa. Quer que eu te diga? Nem o governo do estado. É um desafio, né? Ou seja, nós só temos uma alternativa. É o setor primário e os benefícios sociais, previdência social para quem tem direito, BPC, salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria, Bolsa Família, tá certo? Para o pescador e para a pescadora, seguro defeso. É isso que roda a economia do interior do estado do Amazonas. Pessoal, pensa bem comigo. Previdência social, 9 bilhões por ano a 450 famílias. Nosso seguro defeso são aproximadamente 600 milhões para 107 mil famílias. E o Bolsa Família, mais ou menos 6 bilhões para aproximadamente 600 mil famílias. Tira esse dinheiro todo da economia do interior do estado do Amazonas. Não quero nem imaginar. E você vai ver o que significa esse benefício. O que acontece
é que quem está recebendo ainda não parou para pensar nisso. De onde está vindo e o que está sendo feito. Não, um dia lá de sol quente, o presidente amanheceu dizendo assim, rapaz, eu não tinha pensado ainda, eu vou colocar 600 milhões por ano na economia do interior do Amazonas através do pescador. O presidente acordou lá e disse, rapaz, não tem cobertura previdenciária. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fabricar Previbarco. Não existe isso, Jackson. Não. Os 2 primeiros Previbarcos que começaram a rodar no interior do estado do Amazonas foram emenda do deputado federal Silas Câmara. O terceiro foi indicação. E é o barco, hein? O quarto, que é uma parceria entre a Caixa Econômica, que vai colocar 1/5 até esse final do ano, foi uma iniciativa do deputado estadual, comandante Dan, que se desdobrou no meu gabinete e eu fui atrás. Ô, Caixa, por que vocês não embarcam agência nos outros 3 Previbarco? Previdência, por que vocês não embarcam Previdência no barco da Caixa e vira tudo agência do INSS e agência da Caixa Econômica? Fizeram isso, deputado? Fizeram isso, graças a Deus. atendendo o nosso requerimento. Ainda bem. Tá certo? E se tem esse serviço sendo prestado no interior do estado, gente, isso foi iniciativa do deputado federal Silas Câmara. Ponto. Ponto. Agora mesmo, agências da Caixa em diversos municípios do estado do Amazonas. Um deputado quer o protagonismo, outro deputado quer, eu quero, os senadores querem. Pessoal, presta bem atenção. Pega os ofícios, pega os requerimentos, tem data isso. E você vê quem primeiro começou. O que o senhor quer dizer, deputado? Que com isso o senhor quer o mérito da agência de Novo Aripuanã, de Pixuna, de São Gabriel, de Benjamin. Não, pessoal, o que eu quero dizer com isso é que um conjunto de pessoas trabalhou para que isso acontecesse. Portanto, quando você vê isso chegar no seu município, põe uma coisa na sua mente. Várias pessoas trabalharam para isso. Sabe o que eu quero dizer aqui? Eu quero garantir que nenhum desses benefícios chegou aos municípios do Amazonas sem as nossas digitais. Se foi só as nossas digitais ou não, é outro problema, tá certo? Mas que quem trabalhou, diga. E eu estou dizendo. Exato. Que Bolsa Família, Previdência Social, Seguro Defeso, defesa de uma saúde de qualidade no interior do estado do Amazonas, de uma educação de qualidade, de infraestrutura, de ação social, todas essas iniciativas têm as digitais do deputado federal Silas Câmara nos 62 municípios, incluindo a nossa capital, Manaus, que recebe esse ano 6 milhões de reais do deputado federal Silas Câmara para construir a cidade do autista, que recebeu ano passado e ano anterior 40 milhões junto com o senador Omar para custeio na saúde de Manaus, que recebeu, e está apenas nos detalhes finais de projetos, 11 milhões e meio para sistema viário, para asfalto, Importante. Na cidade de Manaus. Importante. E que tem um gabinete aberto para todas as demandas da população manauara, através de quem governa Manaus, que é o prefeito Davi Almeida e o vice-prefeito Renato, e os vereadores, que aqui eu quero destacar, inclusive, meus parceiros nessa emenda de 6 milhões para a cidade de Manaus, que é o vereador Joel Silva, Roberto Sabino, vereador Bitoso, e também o deputado estadual comandante Dan, como também está o nosso gabinete aberto para o governo do estado. Governador Wilson Lima, vice-governador Tadeu, todos os deputados estaduais, quando me acionam, eu sou parceiro, Jacques, dos 24 deputados estaduais. Eu sei disso. Por que eu sou parceiro? Porque onde tem uma aliança política minha, tem uma base diferenciada. Pronto. A Assembleia de Deus, deputado Dan. Isso. No município de Manicoré, por exemplo, é o Roberto Cidade. No município de Apuí, é outro deputado estadual. E assim vai, quando pensa que não, os 24 têm uma aliança comigo, direta ou indiretamente. Exatamente. Como também os vereadores de Manaus.
Até do interior, deputado. Seja, não, também Até todos, do interior. sejam nas bandeiras que a gente representa, Deus, pátria, família, Isso. liberdade, contra o aborto, contra as drogas, contra os jogos de azar. Todos são nossos parceiros. Exatamente. Entendeu? Agora, que a população precisa ter discernimento e aproveitar um conteúdo de informação para dizer, caramba, se isso não se traduz na edificação de uma obra física, tem obra melhor, Jackson, do que dinheiro no bolso, do órfão, da viúva, pão na do mesa, pobre, o do pão. necessitado, pão na mesa, mesa. o gás para não O queimar gás. carvão, não queimar também a Ter lenha, acidentes. tá certo? Ixi. Dinheirinho para comprar o seu medicamento, ou, quem sabe, dinheirinho para que a prefeitura tenha na sua farmácia o medicamento, o equipamento adequado. Tudo isso é um trabalho que a minha consciência me empurra para uma coisa que só eu faço. Só eu faço. O que é, deputado Silas? Só eu, deputado Silas, vou aos 61 municípios do estado do Amazonas, no mínimo 2 vezes por ano, e vou de peito aberto, de cara limpa, porque aonde a população precisar ter informação do que eu estou fazendo, eu posso prestar contas. Ouvir a população com carinho, com cuidado, com tranquilidade, prestar contas do mandato, ouvir as autoridades e levar para Brasília uma informação genuína, colhido na fonte, para poder fazer o enfrentamento, como é o caso agora do que está acontecendo lá em Apuí, lá em Matupi, lá em Humaitá, lá em Manicoré, lá no município de Canutama, lá no município de Novo Aripuanã, lá no município de Lábrea, lá no município de Boca do Acre. O que está acontecendo, deputado? Pois é, deputado. Aberrações do IBAMA e do CMBio, invadindo propriedades, inclusive dentro dos 4 módulos fiscais, que deveria estar sendo regularizada, queimando carro, queimando trator, queimando curral, derrubando estaca, fazendo a apreensão de gado que custou o suor de quem tem sendo criado na região. E as pessoas estão lá desesperadas. Eu pergunto, que governo é esse? Que iniciativa é essa? Que país é esse? Que dá direito a alguns invadirem propriedade e não respeita a propriedade de quem já está lá uma vida inteira produzindo e criando riqueza para o Brasil e para essa região tão estratégica que é a Amazônia. Não dá para entender, Jackson. O senhor denunciou já as autoridades, deputado, não sobre essa dúvida. situação? Hoje mesmo eu acabei de sair de uma conversa com o senador Omar Aziz, que ligou imediatamente para o ministro Rui Costa, para a ministra Gleice, que são os articuladores das políticas públicas do governo federal, para notificá-los de que a bancada do Amazonas está aflita e revoltada com esse comportamento inadequado de abordagem que o ICMBio está fazendo e o IBAMA está fazendo, agredindo a propriedade, que é um direito constitucional, ferindo as liberdades de produção e, mais do que isso, tirando dessas pessoas a vida deles. Vi um vídeo, já que esses 3 dias para trás, que a ex-vice-prefeita de Boca do Acre me mandou, que eu não consegui nem terminar de assistir, que foi o IBAMA e o ICMBio cortando com motosserra uma estrutura de um curral e um produtor gritando desesperado que aquilo era a vida dele, aquilo era a família dele, e chamando o IBAMA e o ICMBio de palavras que, obviamente, eu não vou repetir aqui, mas completamente adequadas para o desespero que aquela pessoa estava naquele momento. Então, é realmente um momento muito tenso, muito desesperador. Sombrio, né? É um absurdo que o Brasil vá lá fora e venda para as pessoas lá fora uma imagem
de proteção da propriedade e de áreas delimitadas ou por reserva, ou diversos tipos de configuração de garantias de manutenção da floresta como está, e não consiga documentar quem já está na propriedade. Jackson, está na propriedade. Ponto. E isso acontecendo no Amazonas. Isso. No Amazonas. No Amazonas, não, aqui no quer Amazonas. que te diga? Sim. Mais do que no Amazonas. Isso está acontecendo nesse momento, simultaneamente, no Acre, no Amazonas, em Rondônia, no Pará, no Amapá, em Roraima, na Amazônia Legal inteira. Uma inteira, realidade nacional. inteira. Então. Agora o resto do Brasil. Exatamente. Como é Complicado que isso. tá? Entendeu? Deputado, o senhor acredita que se não houver uma intervenção nessa situação, pode até acontecer conflitos? Não tenha dúvida nenhuma, porque a proteção da propriedade termina Exato. sendo, tá certo, a única solução de quem está na propriedade. Certo. Isso é algo até perigoso. Exatamente. Perigoso. Não muito longe, a gente já viu. É. Essa população se mobilizando, botando Exatamente. fogo em carro, É. botando fogo em propriedade do governo federal, porque estão trabalhando. Jackson, olha o absurdo que se faz no extrativismo mineral, no Rio Madeira, que já teve a sua atividade documentada, carteirinha. Não tem diálogo, não tem conversa. É chegando e bota Chega, fogo, toca fogo e pula da balsa, que vai explodir. não respeitando sequer a propriedade, porque todos nós sabemos, Entendi. Jackson, que no Amazonas a gente tem a tradição, o hábito de morar em casas flutuantes. É verdade. Em alguns lugares se chega e sequer se procura saber que se ali tem famílias inteiras morando em tempo de ter uma morte inadequada pela forma como eles fazem, jogando bomba. Eu vi. Entendeu? Esse é um negócio assim absurdo. Eu quero te dizer que é um momento sombrio, tá certo? Porque se esperava pelo menos diálogo. Aliás, é o que mais está faltando. Até mesmo o Congresso Nacional acaba de dar-lhe uma lapada E feia. feia no governo federal. No governo federal. Por quê? Porque não tem diálogo. Não tem diálogo. Precisa fazer, eu vou fazer e ponto final. Não vai ser assim. No país democrático, eles que falam tanto em democracia, está precisando começar a respeitar o direito da população. Deputado, nós acompanhamos a votação, inclusive, a respeito do IOF, que seria um absurdo no aumento, mais ainda numa carga tributária para todo o país, né? E nós observamos que há uma união dentro do Congresso, no sentido de se barrar esse tipo de absurdo. Não, há um consenso. Né? Consenso. No Congresso Nacional de que aumento de carga tributária não vai acontecer no Brasil. Não passa. Não passa mais. Ou corta nos custos, nos gastos, ou não vai ter dinheiro. Agora, presta atenção. Sim. Para cortar nos gastos, vai para cima do pescador e da pescadora? Não pode. É um negócio assim que não dá para entender. No elo mais fraco, Não dá no pra elo que entender. mais necessita do benefício. Até porque cai o próprio discurso do governo federal. né? Eu já ia lhe falar isso. Desse- É contraditório. Cai o sentido de, por exemplo, fazer um sacrifício grande para o Bolsa Família, para o pagamento de direitos previdenciários, e você ir para cima do setor primário, que é tão pouco, tá certo? Quer ajustar isso? Ajusta. Cria as ferramentas necessárias e faz. Mas não cria as ferramentas necessárias e acha que vai resolver essa situação dessa forma absurda que é, criando uma burocracia a mais para humilhar quem lidera a entidade de pesca no Brasil e humilhar o pescador e a pescadora do Brasil. Muito bem. Eu acredito que isso não prospere pelo que nós estamos assistindo e pelas lideranças que estão envolvidas. No caso, o deputado Silas Câmara, que tem um trâmite de 28 anos no Congresso. Eu acredito que isso também conta muito, deputado. A relação com os líderes do Congresso. Exato. E também a importância que tem a defesa de uma bandeira como essa, que pode não apenas mobilizar parte do Congresso, mas a parte que não estiver mobilizada precisa da parte mobilizada, às vezes, para votar matérias importantes, e isso termine redundando. Tem muita gente me perguntando, deputado, o senhor apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto presidencial e ministerial 12.527. Como é que agora isso se desdobra? Mobilização no Congresso.
Porque a única forma de votar um PDL como esse é urgência. Certo. E a urgência, só quem pode fazer ela acontecer são os líderes fazendo o apoiamento. Segundo, o presidente da casa pautando tanto a urgência como pautando depois o PDL. Se a mobilização nacional dos pescadores, conversando com os parlamentares dos seus estados, for o suficiente para que os líderes apoiem a urgência e o presidente paute o PDL, a gente vai ter sucesso com toda certeza. Por isso, está acontecendo várias mobilizações nacionais, inclusive dia 8 vai ter uma mobilização muito importante de pescadores, e logo depois do dia 8 eu estou sabendo que haverá uma outra mobilização, até porque os pescadores hoje estão organizados em duas confederações, a CNPA e a CBPA, e eu espero que a mobilização dessas duas entidades sejam suficientes, não apenas para ir em Brasília, mas para conversar com os seus parlamentares dos seus estados, e isso redundar em apoiamento para o PDL, fazendo assim os líderes também apoiarem a urgência e fazendo com que, apoiada a urgência, ela vá à votação no plenário e isso se desdobre também na votação em plenário do PDL, derrubando assim o decreto. Muito bem. É sempre muito bom conversar com o deputado aqui nesse podcast Notícias 10, Embate 10, Defesa 10, né? Que ele sempre está atuando aqui no estado do Amazonas. E desta feita, além das atualizações, a gente tem uma compreensão de como funciona ali na Câmara dos Deputados o projeto de lei, a medida provisória, o que pode ser benefício ou não a determinadas categorias. E o deputado está sempre ali firme. E, claro, trazendo de uma forma didática, através do podcast 10, Notícias 10, preste bem atenção, a sua atuação. E é importante isso, porque a gente oficializa as informações, deputado. Pois é, né? Eu acho também importante, já que como você mesmo está dizendo, e foi muito interessante essa sua abordagem agora, sobre entender como é que funciona a tramitação. Exatamente. Isso porque as perguntas são muitas aqui no grupo de WhatsApp. Eu estou vendo. Do setor da pesca, quando eles têm, chega até eles a informação da iniciativa, ó, pessoal, foi apresentado o PDL, agora é tramitação. A pergunta seguinte é, e agora? Agora é mobilização do pescador. Exato. O principal está feito. Foi apresentado um projeto de decreto legislativo que, se tramitar, ele vai dar a resposta que nós precisamos ao decreto 12.527. E como funciona a tramitação? Como disse ainda há pouco. Agora é a gente colher assinaturas para urgência. Deu assinatura suficiente, aí pressionar o presidente da casa para que ele paute a urgência. Pautou a urgência, aprovou a urgência por maioria simples, aí vem a pauta do PDL, que é outra vez discricionário do presidente ou do Conselho de Líderes. Exato. Vota o PDL, aprovou, vai para o Senado. Senado aprovou. O PDL vai para a publicação, entra em vigor, derruba os efeitos do decreto. Portanto, estaria resolvido, estará resolvido. Esse episódio. Mas é importante estar atento. Ninguém pode garantir que outros não virão, porque está aí o caminho. Exato. Veio a medida provisória 303, em seguida já veio logo o decreto presidencial e ministerial 12.527, portanto, um decreto assinado pelo presidente Lula e pelo ministro André de Paula da Pesca e Agricultura. Deputado federal Silas Câmara, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Notícias 10. A gente lhe aguarda no próximo episódio com boas notícias para o Amazonas e para o Brasil. Eu que agradeço, já que essa oportunidade é muito bom estar com você e a gente poder fazer esse bate-papo que leva informação para você que está nos acompanhando aí dos 4 cantos do Amazonas, do Brasil e do planeta. Muito obrigado. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, companhia e até a próxima.